Pessoal, vamos ler aqui mais um do Platão, né? Desse livro aqui, 4 diálogos, traduzidos por André Malta, da editora 34. Esse que eu vou ler se chama Dois Homens Apaixonados, sobre a filosofia. A palavra em grego é erastai, pode ser amantes, né? Começa com Sócrates. Adentrei a escola de Dionísio, o gramatista, e lá vi não só os que são, pelas feições, reputados os mais perfeitos dentre os jovens, filhos de pais benquistos, mas também os apaixonados por eles. Dois dos adolescentes calhavam de estar discutindo, mas eu não conseguia ouvir bem sobre o que. Pareciam discutir sobre Anaxágoras ou sobre Enopides. Ao menos pareciam rabiscar círculos e representavam certas inclinações com ambas as mãos. Os dois se inclinando para a frente e estando muito empenhados nisso. Eu então, como estava sentado ao lado do homem apaixonado por um deles, cutucando-o com o cotovelo, perguntei no que os dois adolescentes se empenhavam tanto e falei: de certo é algo grandioso e belo. Não, isso em que os dois têm posto tamanho empenho? Como grandioso e belo, ele disse. Esses aí estão tagarelando sobre os corpos celestes e filosofando frivolidades. E eu, espantado com a resposta dele, falei: rapaz, você supõe que é vergonhoso filosofar? Por que você fala tão duramente? E um segundo rapaz, como calhava de estar sentado perto dele, sendo um apaixonado rival seu, ouvindo minha pergunta e a resposta do outro, disse: você não ganha nada, Sócrates, em perguntar a ele se considera a filosofia vergonhosa. Você não sabe que esse aí passou a vida toda sendo pego pelo pescoço, se empanturrando e indo deitar? Você achava então que ele responderia a você o quê? A não ser que a filosofia é vergonhosa. Esse segundo dos dois apaixonados tinha se dedicado à arte das musas, enquanto o primeiro, o que era insultado, à arte da ginástica. E eu supus que devia deixar o primeiro, a quem eu interrogara, para lá, porque ele próprio nem tinha pretensão de ser experiente nos raciocínios, mas apenas nas ações, e interrogar o que tinha pretensão de ser mais sábio, para que eu, se possível, fosse beneficiado por ele. Falei então: fiz a pergunta para todos. Se você acha que pode responder de um modo mais belo que ele, eu o interrogo a respeito da mesma coisa sobre a qual interroguei isso aí. Se você supõe que filosofar é belo ou não. Então os dois adolescentes, que nos escutavam falar mais ou menos essas coisas, fizeram silêncio e, abandonando a própria discussão, tornaram-se nossos ouvintes. Não sei o que os dois apaixonados sentiram, mas eu mesmo fiquei atordoado. É que os belos jovens sempre me atordoam. Supus, no entanto, que o segundo rapaz não estava menos abalado que eu. Mas mesmo assim me respondeu muito impertigadamente: Sócrates, se eu considerasse filosofar vergonhoso, não me julgaria um ser humano, nem a qualquer outro que pensasse assim. Ele disse, apontando para o apaixonado rival seu, e falava em voz alta para que seu menininho escutasse. E eu falei:
Você supõe então que filosofar é belo? Sim, com certeza, ele disse. Os jovens que estavam conversando pararam para ouvir, né? E aquele que foi educado na arte das musas falou pro Sócrates que filosofar não é vergonhoso, né? E Sócrates então disse: eu falei, você supõe então que filosofar é belo? Sim, com certeza, ele disse. Mas então eu disse: você supõe que é possível saber se é bela ou vergonhosa uma atividade qualquer cujo princípio não se sabe qual é? Você supõe que é possível saber se é bela ou vergonhosa uma atividade qualquer cujo princípio não se sabe qual é? Ele disse que não, né? Você sabe, então, o que é filosofar? Eu perguntei. Com certeza, ele disse. O que é então? Eu disse. Que outra coisa senão o que diz o verso de Solon? Pois foi Solon de certo que falou: vou envelhecendo sempre muitas coisas aprendendo. Suponho também que alguém que queira vir a filosofar deve sempre estudar alguma coisa. Seja uma pessoa mais nova, seja uma mais velha, para que tenha na vida o máximo possível de estudo. Então, esse amante, né, que elogia a filosofia, diz que filosofar é aprender. Estudar, aprender, né? E eu primeiro supus que havia algo no que ele falava. Mas refletindo melhor em seguida, perguntei a ele se considerava que a filosofia é multi-estudo. É polimatia. Com certeza, ele disse. E você considera que a filosofia é apenas bela ou também boa? Perguntei. Também boa, com certeza, ele disse. Mas você vê isso como algo particular à filosofia? Ou você supõe ser assim também no resto? Por exemplo, você considera que a filoginastia, amor pela ginástica, é não apenas bela, mas também boa, não? Ele, no entanto, disse muito marotamente, de um modo duplo. Para este aqui, aponta para o apaixonado rival seu. Devo dizer que nenhuma coisa nem outra. Mas para você, Sócrates, admito que é tanto bela quanto boa. É o que considero correto. Tem dois apaixonados por um mesmo garoto, um elogiando a filosofia, o outro atacando a filosofia. Sócrates está conversando com quem elogiou a filosofia. Esse que elogiou a filosofia diz que a filosofia é estudar, aprender. Sócrates pergunta se ele considera bela e boa, né, a filosofia. Ele diz que sim. Sócrates pergunta se o amor pela ginástica também é belo e bom. Aí esse rapaz apaixonado diz que para o Sócrates ele responde que essa filoginastia é bela e boa. Mas por outro, né, o amante rival dele, ele diria que a filoginastia não é nem boa nem bela. Interroguei-o então: será que você considera que também nos exercícios o multi-esforço é filoginastia? E ele disse: com certeza. Assim como também no filosofar, considero que o multi-estudo é filosofia. Então, o multi-esforço nos exercícios é filoginastia? Sim. Assim como na filosofia, o multi-estudo é filosofia. Então, se esforçar em muitas coisas é filoginastia. E estudar muitas coisas é filosofia. Tá?
E eu falei, e você considera que os filoginastas desejam alguma outra coisa que não esta? Aqui os fará condicionar bem o corpo. Sim, esta, ele disse. Né? Os ginastas, os filoginastas, eles querem condicionar bem o corpo. Né? E os muitos esforços os farão, então, condicionar bem o corpo? Eu perguntei. Claro, ele disse. Pois como alguém poderia condicionar bem o corpo com poucos esforços? Nessa hora, supus que já deveria pôr em movimento o filoginasta, né? o outro amante, né? Para que me ajudasse com sua experiência de ginasta. Sócrates colocou o amante que falava com ele para falar também que o filoginasta é bom e belo, o que é a área do outro, né? O Sócrates estava falando então, agora eu tenho que colocar em movimento ele, o filoginasta, para que me ajudasse com sua experiência de ginasta. Perguntei então a ele, e você, meu caro, nos diga por que fica em silêncio com esse aí falando essas coisas. Você também supõe que os seres humanos condicionam bem seus corpos com muitos esforços ou com moderados esforços? Eu mesmo, Sócrates, ele disse, achava que até um suíno, como se diz por aí, reconheceria isso, que são os esforços comedidos que os fazem condicionar bem seus corpos. Quanto mais um homem que vive sem dormir e sem comer, sem ser tocado no pescoço e que é magrelo por conta das suas preocupações. Então, o filoginasta ali, dentre eles, falou, eu achava que até um suíno sabia que os esforços comedidos fazem o homem ser condicionado, condicionar bem o seu corpo. Os dois adolescentes gostaram do que ele disse e deram risada. Enquanto o outro apaixonado enrubesceu. E eu falei para ele, mas então você já concorda que nem poucos esforços fazem os seres humanos condicionarem bem os seus corpos, mas comedidos. Ou você vai brigar conosco, que somos em dois a respeito desse raciocínio? E ele disse, contra isso aí eu lutaria com muito prazer e bem sei que eu seria capaz de vir em socorro da proposição que apresentei, mesmo que fosse apresentando uma ainda mais medíocre que ela. Pois ele não é de nada. Mas contra você não tenho nenhuma necessidade de mostrar um inaceitável apreço pela vitória. Admito sim que não são os muitos exercícios, mas os comedidos, que produzem um bom condicionamento nos seres humanos. Então aquele amante que da área da ginasta falou, olha, eu poderia argumentar a favor, eu poderia contestar, né, esse cara aí. Mas você, Sócrates, não preciso querer vencer você. Sim, admito que são os exercícios comedidos que produzem um bom condicionamento nos seres humanos. Mas então, em relação aos alimentos, os comedidos ou os muitos? Eu disse. O mesmo em relação aos alimentos, ele admitiu. E então eu o forcei a admitir ainda que em relação a tudo mais que diz respeito ao corpo, são muito benéficas as coisas comedidas. Não as muitas, nem as poucas. Ele admitiu para mim que são sim as comedidas. Mas então, eu disse, e em relação ao que diz respeito à alma? Entre as coisas que se aplicam a ela, são as comedidas ou as desmedidas que a beneficiam? As comedidas, ele disse. Ora, entre as coisas que se aplicam à alma, não existe essa, os estudos? Ele admitiu que sim. Também entre esses, então são os comedidos que a beneficiam, mas não os muitos. Ele concordou.
né? Então, também a respeito do exercício da alma, o estudo, vale mais os comedidos. A quem então perguntaríamos de modo justo, caso perguntássemos sobre quais esforços e alimentos são comedidos para o corpo? Admitimos nós três que é o médico ou ao treinador. É ele que nós perguntaríamos quais esforços e alimentos são mais comedidos para o corpo, né? Os três concordaram que deve se perguntar ao médico ou ao treinador. E a quem a respeito da semeadura dos grãos, sobre o quanto é comedido? E a esse respeito admitimos que a quem cultiva a terra. E a quem perguntaríamos de modo justo, caso interrogássemos a respeito do plantio e da semeadura dos estudos na alma, sobre quantos e quais são comedidos? A partir daí ficamos todos já cheios de aporia. Não porque eles não dizem que a quem perguntar, né? Qual é a quantidade certa de estudo para a alma, para ser comedido? A partir daí ficamos todos já cheios de aporia. E eu, brincando com eles, perguntei: já que estamos em aporia, eu disse, vocês gostariam que perguntássemos a estes adolescentes aqui? Apontando para os dois. Ou talvez fiquemos com vergonha, como Homero disse dos pretendentes, por não acharem certo que fosse um outro qualquer a esticar o arco. A referência que ele faz ao canto 21 da Odisseia. Depois de os pretendentes de Penélope falharem na tentativa de armar o arco de Odisseu, e de Odisseu, disfarçado de pedinte, se oferecer para tentar, Eurímaco diz que eles todos ficariam envergonhados, caso fossem superados por um mendigo. Vocês então ficariam com vergonha se pedíssemos a eles, perguntássemos isso a eles dois, né? Porém, supondo que desanimavam com tal raciocínio, tentei examinar de um outro modo e disse: quais imaginamos que são, nos estudos, aqueles a que mais se deve dedicar quem filosofa? Já que não a todos nem a muitos. E tomando a palavra, o mais sábio falou: dos estudos, que sejam estes os mais belos e adequados, aqueles com os quais alguém possa obter a maior reputação em filosofia. E alguém poderia obter a maior reputação caso o reputasse experiente em todas as artes, ou, se não, no maior número delas e nas mais consideradas, estudando delas o que é adequado ao homem livre estudar, tudo o que pertence ao entendimento e não ao trabalho manual. Então a pergunta do Sócrates foi: dos estudos, quais são aqueles a que se deve dedicar? Aquele que filosofa. Considerando que não pode ser nem... Aí dos amantes ali, o mais sábio falou: os estudos, que sejam estes os mais belos e adequados, aqueles com os quais alguém possa obter maior reputação em filosofia. E alguém poderia obter a maior reputação caso o reputasse experiente em todas as artes.
ou se não, no maior número delas e nas mais consideradas, estudando delas o que é adequado ao homem livre estudar, tudo que pertence ao entendimento e não ao trabalho manual. Será que você quer dizer, tal como no caso da arte da construção? Eu disse, pois você poderia adquirir por aí um construtor por 5 ou 6 minas. Mas um construtor-chefe de ponta, nem por 10.000 dracmas. Existiriam, na realidade, poucos de toda a Hélade. Será que você não está querendo dizer algo assim? E ele concordou, depois de me ouvir, que estava mesmo querendo dizer algo assim. Perguntei então a ele se já não era impossível para uma só pessoa estudar desse jeito 2 artes apenas, quanto mais muitas e grandiosas. Não me tome desse jeito, Sócrates, ele disse, como se eu estivesse querendo dizer que quem filosofa deve conhecer com precisão cada uma das artes, tal como o próprio detentor de uma arte. Falo apenas do que se espera de um homem livre e instruído. Ser capaz de acompanhar as coisas ditas pelo trabalhador de uma forma diferenciada em comparação aos demais circunstantes. E poder contribuir ele mesmo com a sua opinião, de modo que o reputem o mais refinado e o mais sábio dentre os circunstantes nas coisas ditas e praticadas relativas às artes. Mas eu, como ainda estava hesitante em relação ao que ele queria com esse raciocínio, disse, será que estou percebendo que tipo de homem você diz ser o filósofo? Suponho que você esteja dizendo que ele é como o atleta do pentátulo na disputa contra os corredores e lutadores. Pois nas provas dos corredores e lutadores, o atleta do pentátulo, ele é deixado para trás e fica em segundo lugar. Né? O atleta do pentátulo fica para trás na corrida e na luta quando disputa com os corredores e lutadores. Mas fica em primeiro em relação aos demais atletas e os vence. Talvez você esteja dizendo que a filosofia também produz um efeito desse tipo nos que se ocupam dela. São deixados para trás pelos primeiros no entendimento relativo às artes, mas, porque detêm o segundo lugar, superam os demais, e assim o homem que estudou filosofia vem, em tudo, logo abaixo do que é de ponta. Suponho que você esteja apontando para alguém desse tipo. Então, o filósofo seria o atleta de pentátulo, que fica atrás do corredor e do lutador nas provas de corrida e luta. Mas ele fica à frente de todos os demais homens. Então, o filósofo fica em segundo lugar. Ele não é nem o detentor daquelas artes particulares, nem o ignorante. Ou o destreinado, né? Você mostra, Sócrates, ele disse, ter captado belamente isso que se relaciona ao filósofo, ao compará-lo ao atleta do pentátulo, pois ele é simplesmente alguém desse tipo, que não se deixa escravizar por nenhuma atividade, e que não despende esforço nenhum em busca da precisão, para não ficar, por causa da militância, por uma coisa só, para trás de todos os demais. Tal como acontece com os trabalhadores. Mas antes tem contato com todas, comedidamente. Então, o filósofo é aquele que lida com cada arte comedidamente.
Ele não é militante de uma coisa só. Então ele não fica para trás dos outros. Depois dessa resposta, desejando saber com clareza o que ele estava querendo dizer, perguntei se ele tomava os bons como prestimosos ou como imprestáveis. Como prestimosos, Sócrates, de certo, ele disse. E se os bons são prestimosos, será que os perversos são imprestáveis? Ele admitiu que sim. Mas então você considera os filósofos homens prestimosos ou não? Ele admitiu que prestimosos, e mais, disse que os considerava prestimosíssimos. Vamos então, reconheçamos, caso seja verdade o que você está dizendo, onde são também prestimosos para nós esses que vêm logo abaixo do que é de ponta. Pois está claro que o filósofo é mais medíocre do que cada um dos que detém sua própria arte. Ele admitiu que sim. Vamos então, se você mesmo calhasse, eu perguntei, de ficar debilitado, ou alguém dos seus amigos por quem você demonstra grande empenho, ou algum dos seus amigos por quem você demonstra grande empenho, ficar debilitado. Você, nesse caso, querendo recuperar a saúde, levaria para casa aquele grande filósofo que vem logo abaixo do que é de ponta? Ou pegaria um médico? Levaria os dois, ele disse. Não digo os dois, eu falei, mas qual deles, de preferência e em primeiro? Ninguém discutiria, ele disse, a esse respeito. O médico, de preferência e em primeiro. Como o filósofo não é o de ponta, nas artes em particular, ele não é o preferido. Mas então, e em uma nau sacudida pela tempestade, você se colocaria de preferência a você e aos seus nas mãos do piloto ou do filósofo? Do piloto. Ora, não é assim também em todas as demais coisas? Enquanto houver um trabalhador, o filósofo não será prestimoso? Enquanto houver um trabalhador, o homem mais adequado, o filósofo não é o prestimoso. Parece que sim, ele disse. Ora, o filósofo não é agora então alguém imprestável para nós? Pois nós, de certo, temos sempre trabalhadores. E admitimos que os bons são prestimosos e os viciosos imprestáveis. Ele foi forçado a admitir que sim. O que vem depois disso? Devo perguntar a você ou seria muito grosseiro perguntar? Pergunte o que quiser. Nada mais almejo, eu disse, senão retomar o que admitimos. A situação é mais ou menos esta. Admitimos que a filosofia é bela e os filósofos são bons, e que os bons são prestimosos e os perversos imprestáveis. Mas admitimos, por outro lado, que os filósofos, enquanto houver trabalhadores, são imprestáveis e que sempre há trabalhadores. Não foram essas as coisas que admitimos? Com certeza, ele respondeu. Ao que parece, admitimos então, ao menos segundo o seu raciocínio, que se filosofar é ter conhecimento a respeito das artes da forma que você diz, ter conhecimento a respeito das artes da forma como você diz, eles serão, enquanto houver artes entre os seres humanos, perversos e imprestáveis, os filósofos. Mas receio, meu caro, que eles não sejam assim,
tampouco que filosofar seja isso, empenhar-se a respeito das artes ou viver sob o peso da multiocupação ou do multiestudo, mas sim uma outra coisa, uma vez que sempre achei isso vergonhoso, e que são chamados de vulgares aqueles que se empenharam a respeito das artes. Mas desse jeito saberemos com mais clareza se falo a verdade. Caso você me responda isto: que pessoas conhecem como castigar corretamente os cavalos? As que os tornam ótimos ou outras? As que os tornam ótimos. Mas então, com os cães, não são as que conhecem como os tornar ótimos, que também conhecem como os castigar corretamente? Sim. A mesma arte, então, os torna ótimos e os castiga corretamente? Parece que sim, ele respondeu. Mas então, o que os torna ótimos e os castiga corretamente é a mesma também que reconhece os prestimosos e os viciosos, ou é uma diferente? A mesma. Então, ou aquele que castiga o cavalo é aquele corretamente, é aquele que o torna os cavalos ótimos. E também é o mesmo que reconhece os cavalos prestimosos e os viciosos. Você estaria disposto então a admitir isso também em relação aos seres humanos? Que é essa a que torna os seres humanos ótimos, que também os castiga corretamente e reconhece os prestimosos e os viciosos? Com certeza, ele disse. Então, aquele que castiga os seres humanos corretamente é quem os torna ótimos. E também aquele que reconhece quais são os prestimosos e quais são os viciosos. Ora, a que torna um não torna muitos. A que torna um não torna muitos. E a que torna muitos não torna também um? Sim. Tornar ótimos, né? Aquele que torna um ótimo também torna muitos. E aquele que torna muitos ótimos também torna um. Sim. E é assim que os cavalos, com os cavalos e com tudo mais. Concordo. Qual é então? Qual é então a área do conhecimento que nas cidades castiga corretamente os indisciplinados, os transgressores? Não é a judiciária? Sim. Você chama alguma outra além dessa de justiça? Não, só ela. Ora, não é por ela, com a qual castigam corretamente, que também reconhecem os prestimosos e os viciosos? Por ela. E quem reconhece um também reconhecerá muitos. Sim. E quem ignora muitos também ignorará um. Concordo. E se alguém, então, sendo um cavalo, ignorasse os cavalos prestimosos e os perversos, ignoraria também a si mesmo sobre quem ele próprio é? Então, aquele que ignora quais cavalos prestimosos e os perversos, também ignora sobre quem ele próprio é. Concordo. E se, sendo um boi, ignorasse os perversos e os prestimosos? Então, assim, você é um cavalo. Se você ignorar quais são os cavalos prestimosos e os cavalos perversos, então você também ignoraria o que você é, se você é prestimoso ou perverso. E se você for um boi e você ignorasse os bois perversos e os bois prestimosos, então você também ignora que tipo de boi você é. Sim, ele disse. E seria assim também se fosse um cão? Ele admitiu que sim.
Mas então, quando, sendo um ser humano, alguém ignora os seres humanos prestimosos e os viciosos, será que não ignora a si? Se ele próprio é prestimoso ou perverso, já que ele mesmo é um ser humano, ele concordou. Ignorar a si mesmo é ter temperança ou não ter temperança? Ignorar a si mesmo é não ter temperança. Então, reconhecer a si mesmo é ter temperança. Concordo, ele diz. É a isso, então, ao que parece que a inscrição em Delfos exorta a exercitar a temperança e a justiça. É o que parece. E é por essa mesma que conhecemos também como castigar corretamente. Sim. Ora, aquela pela qual conhecemos como castigar corretamente, essa não é a justiça? E aquela pela qual, como reconhecer por inteiro, tanto a si mesmo quanto aos outros, a temperança? É o que parece, ele disse. A coisa pela qual conhecemos como castigar corretamente é a justiça. E a coisa pela qual reconhecemos tanto a nós mesmos como os outros é a temperança. Então, tanto a justiça quanto a temperança são a mesma coisa? Parece que sim. Na realidade, é desse jeito que as cidades são bem governadas, quando os malfeitores recebem uma punição. Você está falando a verdade, ele disse. Essa é, então, também a arte da política. Ele concordou. Mas então, quando um só homem administra corretamente a cidade, seu nome não é tirano ou rei? Concordo. Ora, ele não administra tanto pela arte da realeza quanto da tirania? Assim é. E essas artes são as mesmas que aquelas? Parece que sim. Mas então, quando um homem, sendo um só, administra a casa corretamente, qual o seu nome? Não é administrador ou senhor? Sim. É pela justiça que ele também administraria bem a casa ou por alguma outra arte? Pela justiça. São então a mesma coisa, ao que parece? Rei, tirano, político, administrador, senhor, temperante, justo. E são uma só, a arte da realeza, da tirania, da política, do senhorio, da administração, a justiça, a temperança. Parece que é isso, ele disse. Se já é, então, vergonhoso para o filósofo não ser capaz, quando o médico fala algo sobre os enfermos, nem de seguir as suas palavras, nem de contribuir em nada com o que é dito e praticado, ou quando igualmente fala qualquer outro dos trabalhadores, não será vergonhoso quando for um juiz, um rei ou qualquer outro dos que elencamos agora há pouco, ele não ser capaz nem de seguir tais coisas, nem de contribuir com elas? Como não será vergonhoso, Sócrates, ele não poder contribuir em nada com atividades tamanhas? Devemos então afirmar, eu disse, que também nelas ele deve ser um atleta do pentatlo e vir logo abaixo do que é de ponta. E que, ficando em segundo lugar, o filósofo, em tudo o que diz respeito a essa arte, deve ser inútil enquanto houver algum daqueles. O primeiro, que não deve dar ao outro a incumbência da própria casa, nem nela ficar em segundo lugar, mas que ele mesmo deve, julgando corretamente, castigar
se quer administrar bem a sua casa. Ele concordou comigo. E em seguida, que é de certo vergonhoso, quer os amigos o incumbam de uma arbitragem, quer a cidade o encarregue de decidir ou julgar algo. Nisso ele aparecer, meu amigo, em segundo ou terceiro, e não liderar. Suponho que sim. Falta muito então, ótimo homem, para que filosofar seja para nós muito estudo e ocupação com as artes. Depois que eu disse isso, o que era sábio, envergonhado com as suas afirmações anteriores, ficou em silêncio, enquanto o que era sem estudo disse que era assim mesmo. E os demais louvaram as coisas ditas.